Olá a todos, bem-vindos ao Tastemaker Talks, onde destacamos os pioneiros do empreendedorismo sustentável. Sabem que a agricultura sustentável está a moldar o futuro da nossa indústria alimentar? Hoje vamos mergulhar no percurso de um empreendedor inspirador no setor verde e vamos descobrir um pouco mais sobre os seus desafios, as conquistas e as lições que este passou durante o seu caminho. Então, Sara, o que é que te inspirou a criar esta empresa ecológica e o que é que a torna única? Então, o Semente foi criado em 2004, há cerca de 20 anos, está a fazer 20 anos, pela minha mãe. Nós viemos de Guimarães na altura, ela pensou que queria abrir um espaço com base em princípios sustentáveis, só que Guimarães ainda não tinha um público-alvo muito grande, então decidimos apostar na cidade de Braga, sendo que há 20 anos atrás ainda não tínhamos muita aderência a este tipo de alimentação. E as pessoas não estavam tão conscientes e nem mentalizadas, nem se falava tanto nisto, não era um tema muito falado na altura, então isso dificultou um bocadinho o início do processo. Mas a ideia de criar o primeiro espaço chama-se Semente Centro Macrobiótico de Braga. Então, como centro, nós aglomeramos várias atividades e não vivemos apenas das refeições. Então a minha mãe criou o curso de culinária também, uma loja de produtos naturais, e o facto de nós termos todas estas atividades torna o Semente num espaço único para a cidade. Então, Sara, houve algum momento em que tu pensaste, sim, é isto mesmo que eu quero fazer da minha vida? Podes-nos contar um bocado mais sobre esse? Sim. Pronto, eu desde os 14 anos que estou muito ligada ao conceito, porque sempre ajudei a minha mãe no espaço. Mas aquele fundamentalismo ou aquela pressão de estar já na família e ter que seguir isso, nunca foi muito impingido pela parte da minha mãe. E por mim também nunca imaginei que fosse seguir as pisadas dela e abrir outro espaço com o mesmo tema. Mas o que acontece é que eu fiz muitas coisas, já fiz alguns trabalhos na minha vida em várias áreas, estudei também em áreas distintas, e então, o que é certo é que em 2017, mais ou menos, eu comecei a ajudar a minha mãe mais intensivamente na parte das formações de culinária, e cada curso que ela fazia, ela dizia sempre uma palavra-chave que me punha o bichinho de género. Isto realmente fazia sentido ter um crescimento maior e chegar a um público maior, porque o Centro Macrobiótico ele fica localizado na rua de António Cruz, não sei se vocês conhecem, mas é uma rua fora do centro da cidade. E a minha ideia sempre foi trazer o Semente para o centro, porque a nível mesmo de turistas, que temos muitos turistas que nos procuram, mas também para dar uma visibilidade, como eu disse, a um público mais jovem. E então, a minha ideia era mesmo fazer um espaço com panquecas, as opções de brunch, tostas, sumos saudáveis, que atraísse mesmo essa geração que nós no outro Semente não estávamos a conseguir chegar. Qual foi assim o grande desafio que tu enfrentaste e que tiveste que ultrapassar essa dificuldade? Sim. Então, nós abrimos no final de 2018, em dezembro. Tivemos o ano de 2019, que foi um ano muito bom para a empresa. Acho que as pessoas queriam visitar mesmo para perceber o que é que se passava aqui. O facto da casa ser um edifício histórico também apela a muitas pessoas virem cá, nem que seja visitar o espaço, mas perceberem o que é que está a acontecer aqui dentro. O que é certo é que em 2020 veio o Covid, não é? Nós tivemos um ano de abertura e depois deparámos com essa nova realidade e toda a adaptação que tivemos que fazer nessa altura, a readaptação, alterar um bocadinho os hábitos que estávamos a tentar fundamentar cá no espaço, ter que dispensar algumas pessoas da equipa porque os recursos não chegavam mesmo para sustentar os custos da altura. Tudo veio dificultar um bocadinho o processo e como só tínhamos um ano ainda de presença aqui neste espaço, dificultou mesmo muito e obrigou-nos a adaptar tudo que tínhamos pensado. Passado um ano e meio, mais ou menos, veio a inflação e então eu não consigo dizer se a parte mais complicada foi o Covid ou se foi a alteração de preços, porque nós trabalhamos com produtos maioritariamente biológicos, então temos uns custos de matérias-primas muito, muito superior aos custos
da culinária tradicional e convencional. Por exemplo, estamos a falar com 1 kg de açúcar, não sei, mas deve custar à volta de 80 cêntimos, eu nem sei mais ou menos. Os maltes de cereais que nós usamos para adoçar as sobremesas custam 4 vezes mais, estamos a falar de quase 4 euros. A inflação veio trazer-nos a impossibilidade de realizar algumas coisas e nós, como restaurante aberto ao público, nós não podemos alterar os preços de semana a semana. E nós tínhamos aumentos de preço todas as semanas, então isso veio complicar um bocadinho toda a logística do espaço e ainda estamos a recuperar disso agora neste ano. Pronto, foi a maior dificuldade e acho que... Mas estamos num bom caminho e agora é para crescer. Então, Sara, e como é que a sua empresa faz assim, uma diferença para o ambiente e para a comunidade em que está inserida? Sim. Nós temos, um dos nossos princípios é a macrobiótica. A macrobiótica, na macrobiótica nós podemos comer de tudo, ok? Temos uma consciência alimentar, tanto para o nosso corpo como para o planeta. Então, nós tentamos que os nossos ingredientes sejam maioritariamente locais, sazonais e orgânicos, biológicos. Dentro da macrobiótica, podemos comer o produto animal, carne e peixe. A ideia dos nossos espaços não é serem com um conceito de veganismo, mas adequa-se porque nós realmente não temos nada de origem animal. Claro que nós baseamos-nos na qualidade dos ingredientes, na sua origem. Com isso, nós fazemos o nosso próprio cultivo e muitos dos nossos ingredientes frescos vêm das nossas hortas. E os outros vêm de fornecedores que nós conhecemos ou que tenham uma certificação biológica e que trabalhem com métodos sustentáveis. Claro que não vou dizer que isto é 100%, não vou estar aqui a mentir, não é? Mas, e também as pessoas que conhecem este tipo de alimentação apercebem-se com os preços da nossa carta que nós realmente temos que ter uma variedade diferente e uma escolha de fornecedores mais alargada. Mas aquilo que nos leva mesmo a não ter o produto animal, esta escolha é para causar a diferença na restauração da cidade, porque quem nos procura tem que sentir e tem que se aperceber e conhecer o conceito de que vem comer uma alimentação 100% vegetal. Nós sabemos que o consumo de carne está em excesso no planeta todo, e então é de facto importante reduzir esse consumo, não a 100%, nem não na totalidade, mas só o facto de termos consciência, e a maior parte dos nossos clientes, ou seja, 95% dos nossos clientes não são veganos nem vegetarianos, são pessoas que comem carne e peixe durante a semana em algumas refeições, e quando nos procuram sabem como fazer uma refeição sustentável, que não vão ter esse tipo de alimentos nesta refeição. E então, Sara, qual é que é o conselho que darias a algum jovem que quer começar assim algum negócio amigo do ambiente? Então, primeiro eu acho que se devem informar muito bem e aconselhar se calhar junto de pessoas que já tenham esse tipo de negócio. E eu deixo aqui a abertura se quiserem vir falar comigo ou com a minha mãe ou outros semelhantes, estão à vontade. Porque realmente é preciso ter consciência dos custos todos que isto engloba. Serem muito focados e perceberem bem qual é o objetivo que eles procuram dentro do negócio que vão abrir. Trabalharem muito, muito para isso, serem muito positivos e tentarem recorrer sempre a ter uma estratégia muito bem definida para que as coisas realmente corram bem e não venham surpresas. Eu acho que isto tem a ver, por exemplo, eu tive a sorte de ter o know-how da minha mãe, não é? Durante muitos anos. E por isso resolvi abrir este espaço sozinha. Ela na altura teve sócios a abrir com ela, porque realmente é preciso se calhar mais com uma cabeça a pensar e o sentido de entreajuda também é muito importante. Se tiverem ajuda, ótimo, se puderem recorrer a isso. Se não, podem passar por cá, estão à vontade para vir fazer algumas perguntas. Então, Sara, se pudesses resumir o teu percurso numa frase, qual é que seria? Foco no objetivo, porque acho que
muitas vezes quando eu desanimei, aquilo que me fez acreditar e continuar foi pensar no objetivo e naquilo que eu decidi e pensei quando abri este espaço. Porque, por aquelas, principalmente por aquelas dificuldades que já falámos cá, que aconteceram, o que me fez continuar foi mesmo pensar que a cidade não tem um espaço assim. E um conceito como o nosso, numa cidade como o Porto, Lisboa, já tem uma abertura completamente diferente. Lá fora é super comum e em cada esquina existe um espaço parecido com o nosso. Aqui em Braga e pronto, mesmo no Porto, um conceito assim mesmo que siga estas bases ainda não existe. E acho que deviam abrir mais espaços destes, ou seja, eu encorajo qualquer pessoa a abrir, porque isto tem a ver também com o que é que nós estamos a fazer, é uma ajuda à pegada ecológica. Então, quantos mais abrirmos, melhor. Por isso não há concorrências aqui, se abrirem mais espaços com este objetivo, até pode não ser um espaço 100% vegetal, mas um espaço que tenha bons princípios ecológicos e sustentáveis, acho que seria muito bom. Obrigado. Parabéns e obrigada pela vossa visita. Obrigado por se juntar a nós no Tastemakers. Esperamos que esta conversa o tenha inspirado a explorar novas possibilidades no domínio do empreendedorismo ecológico. Lembre-se, cada pequeno passo em direção à sustentabilidade pode ter um grande impacto. Fique atento a mais histórias de pioneiros em negócios sustentáveis.